Fala desenvolvedores, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. No vídeo de hoje a nossa instrutora casca grossa do curso de Python aqui da Dunk Code, a Liusha, vai te ensinar como disparar e-mail utilizando Python. É muito massa, realmente assim, é um tutorial bem completo, espero que vocês gostem. E é claro, se você está gostando do conteúdo aqui do canal, deixa o like, se inscreve, que tá muito massa o que a gente está trazendo. A gente está trazendo de desenvolvimento de aplicativo, jogos, web, empreendedorismo, marketing digital e muito mais. E a única coisa que eu peço para vocês é o seu like e inscrição para motivar a gente e continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Aliusha e vamos colocar a mão na massa. Bora lá! Olá! Nessa aula, nós vamos aprender como enviar e-mails utilizando Python. E essa aula está dividida em duas partes. A primeira é teórica e a segunda é prática, onde a gente vai aplicar aquilo que a gente vai ver agora na primeira parte. Bom, então, antes da gente criar um código que envie e-mails, a gente deve entender pelo menos o básico sobre protocolos e o modelo cliente-servidor, para não ficar algo simplesmente copia e cola. Para que a gente possa entender o modelo cliente-servidor, a gente deve primeiro entender o que é um cliente e o que é um servidor. E geralmente, o modelo cliente-servidor é representado de alguma forma bem parecido com esse modelo aqui apresentado. A gente tem um dispositivo, onde geralmente em cima está rotulado como cliente, porém a gente vai separar um pouco o dispositivo do cliente, porque não é exatamente isso. E a gente tem uma figura que representa a conexão com a internet, e depois a gente tem a representação do servidor. Então vamos entender o que é exatamente o cliente e o servidor. Primeiro a gente vai falar do dispositivo, porque o dispositivo não é o cliente, certo? E o cliente também não é você, usuário. Então você que está ali utilizando o dispositivo, acessando a internet, aplicativos diversos, você não é o cliente, você é o usuário. Bom, então o que são esses dispositivos? Eles são os hosts, porque todos os computadores que estão conectados a uma rede e participam diretamente da comunicação em rede são classificados como hosts. Os hosts podem ser chamados de endpoints. Na verdade, host e endpoint é um sinônimo de dispositivos finais, porém dependendo da área de atuação, como a gente vai chamar os dispositivos finais pode variar. Por exemplo, na segurança cibernética é muito utilizado o nome endpoints para se referir ali à segurança dos dispositivos. Então, se você, usuário, consegue acessar dados que não estão armazenados no seu dispositivo, a gente já explicou quais são esses dispositivos finais e a variedade que eles podem ser, afinal, hoje em dia a gente consegue ter uma geladeira que se conecta à internet. Bom, se você está acessando um dado que não está utilizando a memória desse dispositivo, muito provavelmente esse dado está armazenado em um servidor. Porque os servidores são computadores com software que lhes permite fornecer informações como e-mail, páginas da web, inclusive dados para outros dispositivos finais na rede. E aí, cada serviço exige um software de servidor separado. Por exemplo, um computador ele exige um software de servidor web para que possa prover serviços web à rede. Então, esses dados eles podem ser diversos, né? Essa informação ela pode ser um e-mail, páginas da web, pode ser uma música, um filme que você está acessando e não está ali no seu dispositivo final. Um servidor ele consegue fornecer serviços simultaneamente a muitos clientes diferentes. Porém, o que são os clientes? Para que a gente consiga entender de fato o que é o modelo cliente-servidor. O cliente ele é um software com a capacidade de se comunicar com o servidor. Um exemplo de software cliente é um navegador como o Chrome. E um único computador ele pode executar vários tipos de software cliente. Por exemplo, você pode verificar seus e-mails, visualizar uma página da web, assistir um filme, escutar música, tudo isso simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E aí a gente entra com os protocolos, porque para tudo isso funcionar, desde a rede, né, a internet, as comunicações, a gente precisa de protocolos. Protocolos nada mais são do que regras. Então, para que os dispositivos finais possam se comunicar através de uma rede, cada dispositivo deve cumprir o mesmo conjunto de regras, senão não existe comunicação. Um exemplo disso é se você estiver tentando se comunicar em português com alguém que fala apenas japonês. Vocês não vão conseguir se comunicar porque o conjunto de regras de cada língua é diferente. Então agora a gente sabe o que é o modelo cliente-servidor. Então a gente entende o que são os dispositivos finais, quem utiliza esses dispositivos é o usuário, e dentro desses dispositivos que estão conectados à rede, a gente consegue utilizar softwares chamados de clientes que vão criar uma conexão ali com o servidor. E para que a gente finalize essa parte de cliente-servidor, é importante destacar que o mesmo dispositivo, ou seja, um endpoint, ele pode atuar como um cliente ou como um servidor. Voltando aqui para os protocolos, a gente falou que os protocolos são basicamente regras que têm muitas funções. Então, a gente pode ter, por exemplo, protocolos que vão definir a segurança ali de uma comunicação. Como também vamos ter protocolos de e-mail. Então,
Basicamente, o e-mail ele é um método de armazenar, encaminhar, enviar e de recuperar mensagens eletrônicas em uma rede. As mensagens de e-mail elas são armazenadas em bancos de dados em servidores de e-mail. Então, pelo que a gente já viu, para que a gente possa acessar essas mensagens que estão em um servidor de e-mail, ou seja, existe um servidor de e-mail, a gente vai precisar utilizar um cliente de e-mail. Então, os clientes de e-mail eles se comunicam com os servidores de e-mail para enviar e receber e-mails. E eles vão fazer isso através de protocolos. O e-mail suporta 3 protocolos separados para operação, o SMTP, o POP e o IMAP. Para que a gente possa enviar um e-mail, a gente utiliza o protocolo SMTP. Já para recuperar, a gente utiliza os outros 2 protocolos. Bom, como a gente quer enviar um e-mail, a gente vai focar em utilizar o protocolo SMTP. Bom, agora nós chegamos na parte prática, onde eu vou apresentar algumas formas de enviar um e-mail. E uma delas é através do terminal. Você pode acompanhar comigo utilizando o terminal do seu sistema, utilizando o terminal de alguma IDE que você já tem aí para utilizar com Python ou um editor de código. Então essas IDEs são inúmeras, pode ser o IDA, pode ser o PyCharm, o editor de código pode ser o VS Code, o Sublime, ou até mesmo utilizar o bloco de notas. Aí é independente. O que a gente precisa é que você consiga criar um script e que também consiga acessar o terminal. Então aqui, acessando o terminal, a gente vai aprender como enviar um e-mail. Então para isso eu preciso acessar o interpretador do Python. Como acessar o interpretador do Python? Independente da IDE que você está utilizando, acesse o terminal e digite Python. Agora, nós vamos importar um módulo que já está embutido com Python, que é uma biblioteca do protocolo SMTP. Como esse módulo já está embutido e o módulo é apenas um arquivo .py, ou seja, um arquivo Python, a gente vai importar utilizando o import o SMTP lib. Ao fazer isso, a gente vai criar uma variável, vou chamar ela de conexão. Eu vou chamar o nome do módulo que eu acabo de importar, porque se você sabe um pouquinho ali de Python, quando a gente está importando tudo, que é através desse import SMTP lib, a gente vai ter que acabar chamando o módulo novamente. Então, SMTP lib, existem outras formas de importar, mas não vem ao caso agora. E aí, a gente pode chamar o SMTP e passar através deles algumas informações. Então, os dados necessários que a gente vai passar dentro dessa função SMTP são 2. O primeiro é o nome do domínio desse servidor de e-mail e o segundo é a porta para que a gente possa realizar essa conexão. Como vocês podem ver, eu listei alguns nomes dos domínios dos servidores SMTP, como por exemplo o Gmail, o Outlook, o Hotmail e do Yahoo. Então, para realizar uma conexão com o servidor do Gmail, a gente vai utilizar smtp.gmail.com. Se você estiver utilizando, por exemplo, o Outlook, você vai utilizar smtp-mail.outlook.com. Se você estiver utilizando o Hotmail, é a mesma coisa, só que vai ser smtp-mail.hotmail.com. E do Yahoo vai ser smtp.mail.yahoo.com. E a porta para esses 3 é 587. Alguns outros servidores têm portas diferentes, mas desses 3 a gente tem aí a porta usual 587. Então vamos lá, eu vou enviar o e-mail através do Gmail. Então para isso eu vou utilizar o nome de domínio do servidor de e-mail do Gmail, que é, então, smtp, como vocês viram no nosso slide, .gmail.com. E aí a gente vai passar a porta, que como eu falei, geralmente é a 587. Como que eu sei dessas informações? Bom, além de a gente entender um pouco de infraestrutura, para saber especificamente quais são os dados de um e-mail específico, por exemplo, Gmail e Yahoo, basta que você utilize a documentação deles. Então, sim, a documentação é importante no final das contas para todos os desenvolvedores. De alguma forma, ela vai acabar passando pelos seus olhos, seja por alguém que te informou sobre isso, ou você mesmo acessando essa informação. Eu vou mostrar aqui até mesmo no terminal onde estão essas informações. Bom, então, agora eu vou pressionar Enter, porque eu criei a minha conexão, essa é a minha variável, conexão. E agora eu quero saber qual que é o tipo dessa conexão aqui, né? Então, eu quero saber qual que é o tipo de dado da minha variável conexão. Eu vou utilizar type, que é a forma em Python da gente ver qual que é o tipo de dado de alguma variável, e eu estou passando a variável conexão. E aí, o tipo de dado é smtp-lib.smtp, ou seja, eu estou criando aí uma conexão SMTP. Bom, agora, o que a gente vai fazer é descobrir o local da memória onde está essa variável. Basta a gente colocar aqui, ó, o nome da variável, conexão, Enter, e agora a gente tem que um objeto do nosso módulo smtp-lib, ele está nesse endereço de memória, 0, x, 7, enfim, todo esse endereço aí é o endereço de memória onde esse objeto foi criado. Bom,
Além disso, a gente vai agora criar a primeira conexão, porque aqui a gente passou as informações necessárias, mas a gente ainda não criou a conexão, a gente não viu se essa conexão deu certo. Porém, eu aconselho que vocês utilizem o Olá Mundo dessa conexão. O famoso Olá Mundo sempre é, digamos assim, um modelo básico para a gente verificar alguma informação de algum módulo, alguma biblioteca. Então, o Olá Mundo aqui das conexões SMTP é o Hello. Porém, Hello significa olá em inglês, se escreve dessa forma, mas não aqui no SMTP. Por algum motivo, aliás, existem diversos motivos que são justificativos do porquê a gente vai escrever de uma forma meio diferente. Isso aí vocês podem pesquisar à parte, para a gente tentar desenvolver um pouco mais rápido o nosso código. Então a gente vai chamar aqui a variável conexão e vai utilizar a função olá. Só que essa função olá se escreve assim. Na verdade é hello, que seria a forma de falar hello, que é olá. Então a gente vai pressionar enter e enviar. E aí vejam, a gente recebe essa informação como resposta. A gente sabe aí que por causa desses protocolos, que geralmente quando a gente tem um número, um valor que vai entre 200 a 299, significa que a gente conseguiu realizar alguma coisa. É basicamente um ok. Então, ok, você conseguiu realizar a conexão. Então, eu sei disso a partir desse número 250. Tá? Entre 200 e 299. Então, isso significa, ok, eu consegui criar essa conexão. A partir daqui que você fez esse hello, significa que se por acaso a gente surgir algum erro durante o caminho de enviar esse e-mail, não é por algum problema ali na conexão entre o meu dispositivo e o servidor, o cliente-servidor. E vejam aqui que ele passou o endereço de IP, IPv4, da minha máquina, aqui no caso da minha máquina virtual e não da minha máquina real. Bom, feito isso, por que eu recomendo que você utilize essa função olá, o hello? Bom, porque ela vai indicar se está funcionando essa conexão. Então, qualquer erro que vier aqui, depois, e eu vou gerar erros propositais, a gente vai ver que esse erro não tem a ver com a conexão. E sim, provavelmente, alguma requisição que a gente não está cumprindo com relação a esse servidor de e-mail específico, no caso, por exemplo, o Gmail, que tem aí alguns probleminhas que é importante eu estar mostrando para vocês. Então, eu tenho a resposta 250, significa ok, a gente conseguiu conectar com o servidor. E aí, está conectado com o meu computador. Bom, porém agora, para poder enviar um e-mail, eu quero enviar um e-mail com o meu endereço de e-mail. Para fazer isso, e que a gente não envie um e-mail aleatoriamente com o endereço de e-mail de outras pessoas, e sim com o meu, eu preciso fornecer o meu endereço de e-mail e a minha senha. Beleza, depois que eu fizer isso, eu posso enviar um e-mail. Porém, se eu enviar esse e-mail sem criptografar essas mensagens e alguém interceptar essa mensagem de e-mail, vai estar lá o meu endereço de e-mail e a senha do meu e-mail. Essa pessoa vai conseguir visualizar esses dados. Então, isso aí é horrível para a segurança, certo? De quem está enviando e-mail. Imagina que a gente está fazendo essa aula aqui que vai servir para você na sua empresa. Então, você vai acabar utilizando, por exemplo, o e-mail do marketing da empresa, do financeiro, do administrativo, ou até mesmo da parte de TI. E aí, seus dados podem ser lidos em forma de texto simples, certo? Porque não existiu criptografia se alguém tentar interceptar esse e-mail. Isso é extremamente perigoso e por isso que a gente vai iniciar uma criptografia, ou seja, uma forma, um protocolo de segurança. A gente já viu que protocolos são regras, então a gente vai aplicar uma regra de segurança. Para isso, eu vou chamar minha variável chamada conexão e usar o TLS, que ele vai começar aí a fornecer um protocolo de segurança. Então eu vou passar ele vazio primeiramente, e aí vejam que a gente recebeu uma resposta numérica, olha só, que ainda está entre 200 e 299, ou seja, é um ok. Nós estamos prontos para começar com o TLS, certo? Esse protocolo de segurança. E agora eu posso sim, depois que eu criptografei, passar os meus dados, o meu endereço de e-mail e a minha senha. No caso, eu vou estar utilizando um endereço de e-mail fictício, portanto, né, vocês vão ver minha senha aqui de qualquer forma para fins didáticos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai chamar a variável conexão, e aí login. E agora dentro dessa função login, eu vou passar o meu endereço de e-mail, que é testegerente fictício@gmail.com. Vejam que, como eu estou utilizando, eu vou enviar através do Gmail, é por isso que eu tive que conectar com o servidor do Gmail. Se esse meu e-mail, na qual eu vou enviar as mensagens, fosse do Hotmail, eu teria que criar uma conexão com o Hotmail. Não adianta criar uma conexão com o servidor do Yahoo e utilizar o seu endereço de e-mail do Gmail, certo? Até porque enviar e-mails, o destinatário, a pessoa que vai receber esse e-mail, pode ser de qualquer servidor, certo? Vamos lá, agora eu passei meu endereço de e-mail, eu vou passar minha senha. A senha desse meu endereço de e-mail é ventilador e, obviamente, essa senha foi modificada assim que você está assistindo essa aula. Bom, passei. E vejam que a gente recebeu um erro.
Por que surgiu esse erro? Esse erro é um erro de segurança do Gmail. E aí a gente vai ter bem aqui uma resposta, um link, inclusive, do suporte da Google. A gente vai clicar nesse link a partir do Ctrl botão esquerdo do mouse. E aí a gente vai ter algumas notificações aqui do Gmail. Vejam só, que quando a gente está se tratando de SMTP, aqui tem sobre o IMAP, mas sobre SMTP, a gente tem o nome do nosso nome de domínio do servidor de e-mail do Gmail. A gente tem também que ele requer um SSL e que ele também requer um TLS, que é o nosso protocolo de segurança. O SSL também é um protocolo de segurança, viu? E ele requer autentificação. Então não dá para fazer só aquelas configurações que a gente fez e tudo bem. E inclusive ele nos fornece aqui, ó, a porta SSL 465 e pra gente começar o TLS, que é 587. Então como é que a gente vai fazer essa autenticação? Para isso, eu estou aqui na minha caixa de entrada do Gmail, da minha conta, e eu vou acessar aqui gerenciar sua conta do Google. Então, após a gente acessar essa parte de gerenciar a conta, vocês vão ver que a minha caixa de entrada ela foi atualizada. A gente tem aqui um e-mail, e esse e-mail é um alerta crítico de segurança. Se a gente acessar esse alerta crítico de segurança, a gente viu que houve um acesso, uma tentativa de acesso à nossa conta, que ela não foi autenticada. E aí, muito provavelmente, se você está seguindo essa aula, quem tentou acessar foi você mesmo. Então, para isso, a gente vai voltar aqui, né, na conta do Google, que foi clicando na nossa conta, gerenciar sua conta do Google, e após isso, a gente vai clicar em segurança. Também é possível que apareça uma mensagem aqui de alerta crítico. Bom, então a gente clicou em segurança. Após entrar em segurança, vejam, atividades de segurança recentes, tentativa de login suspeita em um app menos seguro. Então a gente tem que resolver isso para que ele não fique achando que a gente está tentando hackear a nossa própria conta. Então para isso, a gente vai descer até o final da página, até que a gente possa encontrar acesso a app menos seguro. E aqui a gente está vendo que esse acesso está desativado. A gente vai ativar esse acesso, porque ele permite que outros apps consigam enviar esse e-mail. Então vamos lá, a gente está ativando, atualizou. Então tá ativado, eu vou voltar à página aqui. Como vocês podem ver, o meu acesso ao app menos seguro foi ativado. E após ele ter sido ativado, a gente tem que configurar essa autenticação, porque ainda não acabou. Então para isso a gente vai em accounts.google.com. E após fazer isso, a gente vai acessar o display Unlock Captcha. Acessamos essa página, a gente vai ter aqui, ó, permitir acessar a sua conta do Google. E então a gente vai clicar em continuar, para que a gente permita que a gente possa acessar a conta sem ser diretamente aqui pelo navegador. Então, acesso à conta permitido. Então, finalizamos aqui esse acesso, que foi esse erro gerado. Agora que a gente já realizou a autenticação, a gente vai agora realizar essa conexão novamente. Então, conexão.login, o nome do nosso endereço de e-mail e a nossa senha. Bom, como a gente já realizou isso anteriormente, eu posso utilizar o benefício aqui das setas, por exemplo, para cima, e a gente vai repetir o que a gente acabou de digitar anteriormente. Então, conexão.login e a minha senha. Então, agora eu vou pressionar Enter. E agora vejam, mais uma vez, um número entre 200 e 299, ou seja, a gente tem um OK. Essa conexão foi aceita. Inclusive, tem a palavra accepted. Bom, agora que a gente fez isso, a gente vai enviar esse e-mail. Para enviar, utilizando aqui o terminal, eu vou utilizar o nome da variável, conexão, e agora a função enviar e-mail, que é send mail. E aí, a gente tem que passar algumas informações. A primeira é quem vai enviar o e-mail. E quem vai enviar o e-mail é o mesmo endereço de e-mail que você criou a conexão. Então, vou passar aqui o meu endereço de e-mail, testegerente fictício @gmail.com. Não esqueçam das aspas, se você estiver acompanhando comigo aqui no terminal. E após fazer isso, eu tenho que passar para quem que eu vou enviar. E eu vou enviar para mim mesmo também. Aqui, para quem você quer enviar, pode ser para qualquer pessoa, porém, para você ver o resultado, você tem que ter acesso a esse e-mail. Então, eu vou utilizar o meu e-mail também. Então, testegerente fictício @gmail.com. Mais uma vez, fechando as aspas, vírgula. Eu vou passar agora a mensagem que eu vou enviar. Então, por padrão, o e-mail ele tem que ter algumas informações. Por exemplo, o assunto do e-mail, que é em inglês, relacionado com o nome subject. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, planilha do financeiro. E após fazer isso, eu vou utilizar um /n e continuar com a minha mensagem. Por exemplo, olá, equipe. E aí eu vou passar alguma mensagem, por exemplo, segue a planilha com os dados das vendas do último mês.
Observe que eu não tô colocando acentos, tá? Porque senão a gente vai ter um erro também, por causa que a gente não tá utilizando aí o nosso encode correto, que seria o TF8. Então, após isso, eu vou criar uma assinatura aqui, gerente do ADM, e aí finalizei, fechar os parênteses, e eu vou enviar esse e-mail. Bom, ele me respondeu com essas chaves. Se essas chaves estão vazias, significa que a gente conseguiu enviar esse e-mail. E aí, após ter criado a conexão, ter se conectado, enviado o e-mail, eu vou finalizar. Para isso, eu vou chamar conexão.quit, que é para a gente finalizar aí essa conexão. A gente não quer estar conectado ao servidor 24 horas, nesse caso aqui. Então, finalizei minha conexão com o servidor. Mais uma vez, o número significa que a gente conseguiu finalizar essa conexão. Bom, se a gente acessar aqui o meu e-mail mais uma vez, vejam que minha caixa de entrada já está com um novo e-mail. E olha só, planilha financeiro. Olá, equipe, segue a planilha com os dados das vendas do último mês. E aí a gente tem gerente ADM. Se eu quisesse, colocar essa frase assim e adicionar uma quebra de linha para configurar, utilizando o método que eu mostrei através do terminal, é através do /n. Então, é só adicionar /n onde você quer colocar uma quebra de linha. Então, a gente já viu que a gente conseguiu enviar esse e-mail. Porém, toda vez que a gente for enviar um e-mail, a gente vai ter que ficar repetindo essas linhas de código e digitar linha por linha mais de uma vez ou mais de uma vez por dia para a gente enviar um e-mail. Isso não é muito produtivo. Então, para que se torne produtivo, a gente vai utilizar a criação de um arquivo, de um script em Python. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar ou um editor de texto como o bloco de notas, ou um editor de código como o VS Code Studio, o Sublime, ou uma IDE como o PyCharm. E qual que eu escolho? Você escolhe a que você se sente mais à vontade, que você entende como ela funciona, para que isso aumente a sua produtividade. Nada adianta você se prender à plataforma que eu estou utilizando, ou qualquer outro instrutor, sendo que você não tem ali conhecimento sobre aquela plataforma e nem consegue ter aí produtividade. Então, não se prenda a eu estar utilizando aqui o VS Code Studio. Bom, feito isso, eu vou criar um novo arquivo. Então, aqui em arquivos, file, novo arquivo. Vocês viram que o atalho é Ctrl N. Agora eu vou salvar esse arquivo. A gente pode vir em file, salvar como, que é o atalho Ctrl Shift S. Eu vou utilizar Ctrl Shift S. E aí aqui em documentos eu vou salvar o nome do meu arquivo. Atenção! O nome do arquivo pode ser qualquer um, basicamente, menos e-mail. Muitos iniciantes acabam utilizando o nome e-mail para o arquivo, certo? Isso vai gerar um conflito com uma das variáveis lá do módulo smtp_lib. Então, não utilize e-mail. Não utilize esse nome. Utilize, por exemplo, enviar e-mail. E aí, .py, porque é um arquivo .py, eu vou salvar. Salvei. Então, eu acabei criando um arquivo enviar e-mail.py. Bom, a partir disso, a gente vai aqui repetir um pouco do que a gente estava fazendo lá no terminal. E depois a gente vai melhorar ele. Então, primeiro a gente vai importar o nosso módulo, smtp_lib. Após ter feito isso, a gente vai salvar. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó. Se você estiver utilizando um editor de código, como Sublime, o VS Code, qualquer outro que for de código, sem ser, por exemplo, o bloco de notas, ou também o PyCharm e o idle, se você pressionar Ctrl e o botão esquerdo do mouse aqui nesse módulo, a gente vai acessar ele. E aí, como vocês podem ver, descendo aqui um pouquinho, a gente tem uma importação de e-mail.message. Então, esse é uma das principais razões do porquê a gente vai ter um problema em chamar o nosso script de e-mail.py. Então, não faça isso. Bom, agora a gente vai repetir o nosso processo. Então, eu vou criar uma variável chamada conexão smtp_lib. Vou chamar a minha função. Essa função é smtp. Chamei essa função. E agora, para a gente melhorar um pouquinho já de início, a gente pode passar, por exemplo, o nome de domínio do meu servidor, smtp, no caso é Gmail, Então, smtp.gmail.com. A gente já viu isso. É a nossa porta 587, que geralmente é utilizada. E aí, em vez de a gente colocar aqui para ver o tipo de conexão e depois ver aonde que foi armazenado, isso já não é mais essencial para a gente. Isso aí foi para fins didáticos. Então, a gente pula essa etapa e agora chama a variável conexão e pede a função olá, função hello. Porque, pelo menos, a gente vai saber que a gente tem conexão com o servidor e ela está ok. Após isso, a gente vai começar a criptografia. Por quê? Na hora que eu passar o meu login e a minha senha, tirando aqui nessa aula que você está vendo, eu não quero que outras pessoas vejam, certo? Quando eu estiver utilizando, por exemplo, o meu e-mail real, a minha senha mesmo. Então, vamos lá. Conexão.
.start TLS, beleza? Então a gente vai começar a utilizar esse protocolo de segurança, o TLS, para a gente criptografar. Além disso, a gente vai agora passar o login. Então, conexão.login. E aí, como vocês viram, a gente colocava aqui o nosso endereço de e-mail e a nossa senha. Porém, para facilitar, a gente não ter que ficar repetindo muito isso, a gente pode colocar, por exemplo, D, que é de quem vai enviar, certo? E quem que vai enviar? Vai ser o meu e-mail, né? testegerentefictício@gmail.com. E aí, a gente também tem a senha. Então, vou chamar aqui uma variável chamada senha, que eu vou passar a minha senha, que é ventilador. E aí, após passar essas variáveis, né, ter criado elas, eu vou adicionar aqui em login, que é só passar a variável lá para dentro. Então, D, que tem o valor testegerentefictício@gmail.com, e a senha. Então, agora ficou bem mais fácil a gente colocar esse código aqui. E após isso, a gente também vai, feito o login, a gente vai enviar o e-mail. Então, conexão.sendMail, assim como a gente fez ali no terminal. E aí, mais uma vez, D, de quem a gente vai enviar, e para. Como para é a mesma pessoa, eu poderia repetir aqui, né, D, mas a gente vai criar um para, porque vai que você quer usar esse código para enviar para outras pessoas, outro e-mail, sua equipe de trabalho, né? Então, vamos lá. Teste gerente fictício, mas aqui poderia ser, por exemplo, a equipe do marketing, a equipe do administrativo, do financeiro. Enfim, então repetir o mesmo e-mail para essa variável existe agora. E além disso, a gente tem que criar o subject. Então, ao invés de eu colocar o subject, a gente vai analisar um problema que pode ocorrer. Eu vou colocar aqui, ó, MSG, uma variável para mensagem. Vou definir essa variável aqui. Ó, vou utilizar as aspas triplas e agora eu vou passar uma mensagem. Olá, mensagem de text. Vejam que eu não defini o subject em inglês. O que isso vai fazer? Eu não vou ter no meu e-mail o assunto do e-mail. Isso é ruim, vai ser um e-mail sem assunto, tá? E aí, após fazer isso, a gente tem que finalizar a nossa conexão, que é conexão.quit, certo? Essa aqui foi uma variável que a gente criou nessa linha 11. Se você chamar essa variável de conexão de servidor, de, por exemplo, árvore, todas as outras variáveis têm que receber o mesmo nome, tá bom? Então, vamos lá. Salvei. Basicamente, é o mesmo código que a gente fez lá no terminal. Eu só aprimorei ele um pouquinho, tá bom? Usando o nosso conhecimento de variável. Então, se você tem o básico de qualquer linguagem de programação e sabe utilizar variáveis, a gente só tá fazendo isso. Beleza, agora é só a gente rodar o nosso código. Aqui no VS Code, a gente utiliza, ó, esse botãozinho aqui, que é Run Code, rodar o código, ou o atalho Ctrl+Alt+N. No PyCharm ou qualquer ideia que você saiba utilizar, é só rodar o código normalmente. Se você está no bloco de notas, é só rodar através do terminal. Então, eu vou enviar 2 vezes para a gente ver isso. Rodando aqui, ó, utilizando o VS Code, a gente tem que o código foi enviado em mais ou menos 3 segundos. Aliás, o nosso e-mail foi enviado. A gente está na nossa caixa de entrada. E agora, olha só, tem um e-mail sem assunto. Olá, mensagem de teste. Então, a gente já viu que a gente ficou sem o nosso assunto do e-mail, que é o subject. Então, isso aí é muito ruim, a gente tem que modificar isso. Porém, eu vou aqui em terminal, novo terminal. Aliás, não vou utilizar pelo VS Code, né? Vamos dizer que você está utilizando o bloco de notas. Então, você criou lá seu arquivo, salvou no bloco de notas. Você vai acessar o terminal do seu computador, do seu sistema operacional. Acessar o terminal, você vai digitar Python, o nome daquele arquivo, que no caso é enviar e-mail.py. Tem que ter o .py porque é a extensão do arquivo, né? .py. Rodei. E a gente vai ter um erro porque a gente não está no diretório. Então, a gente tem que achar esse arquivo no nosso diretório. Eu vou vir aqui, né, nos meus arquivos, e eu sei que esse arquivo está em documentos. Então, para fazer isso aqui, se você está no bloco de notas, você vai achar a pasta onde está o seu arquivo. No caso, a minha está em documentos. Aí você vai acessar. Geralmente, se você estiver no Windows, é só clicar aqui uma vez que você vai conseguir acessar o endereço, tá? E aí você vai copiar esse endereço. Aqui eu vou mostrar para vocês. A gente está na parte do sistema. Eu vou fazer um ls para a gente verificar onde a gente está. A gente está no nosso sistema operacional, visualizando a minha pasta do meu sistema, que é essa aqui. Se eu não me engano, é a pasta Py. Isso é minha pasta pessoal. Então, a gente vai acessar usando o cd, que significa Change Directory em inglês, e para português é mudar diretório, e a gente vai acessar o diretório documentos. Então, ó, vou acessar documentos, acessei. ls para listar os arquivos, a gente tem ali enviar e-mail. Então, vou rodar Python, enviar e-mail. Não se preocupa, no Windows também é cd, tá bom?
não vai funcionar o ls, vai funcionar só o cd. Então coloca só o cd e a pasta que você quer acessar. E aí depois a gente coloca python enviar e-mail.py. Fez isso, ele agora vai enviar. Você viu que demorou um pouquinho e agora enviou? A gente vai voltar para o nosso e-mail e a gente tem na caixa de entrada mais um e-mail enviado do mesmo padrão aqui, porque a gente não modificou nada. Beleza? Assim, isso aqui é a noção básica de informática, tá? Se você tiver no bloco de notas, se tiver alguma dificuldade, instale alguma IDE. Dá uma olhada aí. Como instalar o PyCharm, como instalar o Sublime, o VS Code, enfim, ou até mesmo o idle, que já vem para quem tá no Windows na instalação do próprio Python, tá? Já vai vir o idle junto com para você e aí é só utilizar. Enfim, vamos melhorar o nosso código aqui. A primeira melhoria desse código é a gente adicionar uma noção aqui de Python, para quem não sabe. O Python tem a sua forma usual da gente conseguir codificar e tem a forma pythoniana. Então, ao invés de a gente ter que ficar toda hora abrindo a conexão e fechar a conexão, aqui na linha 15, conexão.quit, a gente vai utilizar a forma pythoniana, até para quem sabe mexer com arquivos em Python, que é o with. Então, a gente vai apagar essa variável conexão. Se a gente rodar o código agora vai dar erro, porque a variável conexão não existe, tá? Então, with smtplib.smtp, a gente tem aqui o nome do domínio, do servidor, a porta, e agora a gente vai colocar um apelido, utilizando o s, que significa como, ou alias, que significa apelido. E aí, o que a gente vai fazer? Vai adicionar o apelido para toda essa configuração que a gente fez, que vai ser conexão. Por quê? Porque eu quero criar essa variável de novo, para não dar erro e não ter que ficar trocando aqui. Eu poderia chamar, por exemplo, de Olamunda. Eu teria que trocar aqui para Olamundo. Eu não quero fazer isso. Eu quero poupar tempo. Então, feito isso, o que a gente faz? A gente tem que apagar essa linha. Por quê? O if ele já vai automaticamente abrir a conexão e fechar ela. E além disso, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar uma indentação, que é organizar o espaçamento aqui de como vai ficar esse if. E ele, obrigatoriamente, o if, ele tem que vir com um espaçamento, uma indentação. Você pode selecionar tudo e pressionar o tab, ou então, ó, são 4 espaços. Então, pressione o espaço 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai ter a indentação correta. No caso, eu configurei o meu VS Code para quando eu pressionar Tab, ele adicione a indentação correta de 4 espaços. Bom, feito isso, a gente já conseguiu aprimorar um pouquinho mais o nosso código, tá? Então, como eu disse, já está funcionando o nosso e-mail. Se a gente salvar e enviar esse e-mail, por exemplo, mensagem de teste 2, salvar. A gente sabe que o problema do subject a gente não resolveu ainda, tá? Porém, a gente conseguiu deixar o código mais bonito e reduzir uma linha, que era a conexão.quit. Salvei, vou rodar o meu código novamente. Demorou aí mais ou menos 3 segundos. Se a gente for aqui na minha caixa de entrada, a gente tem olá, mensagem de teste 2, mais uma vez sem assunto. Então funcionou, tá funcionando enviar e-mail. Se a gente vir aqui em verificar o Gmail em outras plataformas de e-mail que a gente conseguiu acessar através do erro que a gente gerou lá no terminal, lembrem? Então, a gente vai ter aqui, ó, que para a gente enviar e-mails utilizando o SMTP, a gente precisa utilizar o nome do domínio desse servidor, que é smtpgmail.com. E vejam só, ele requer que a gente use SSL e requer que a gente utilize o TLS. Requer também autenticação, que foi o que a gente utilizou para conseguir enviar um e-mail. Ele fala que a porta do SSL é 465 e a do TLS é 587. Bom, o que nós temos aqui? O TLS é um protocolo de segurança que vai criptografar. E o SSL também é um protocolo de segurança que vai criptografar, tá bom? Porém, tá vendo que ele requer os dois? Mas por que a gente conseguiu enviar o e-mail mesmo sem usar o SSL? Porque a gente já viu que a gente enviou o TLS. É porque, na verdade, para enviar um e-mail através do Gmail, ele basta que você coloque só apenas uma criptografia, não precisa colocar as duas, tá? Se você colocar uma, você vai conseguir enviar, tá? E você tem que certificar, quando você está codificando em qualquer linguagem, mas no caso aqui em Python, que você criptografe aí as suas credenciais, que é o seu endereço de e-mail e a sua senha. E você pode criptografar através desses protocolos de segurança, o SSL e o TLS. Bom, porém, independente de qual que você vai usar, em ambos os casos, o Gmail vai criptografar os e-mails usando o TLS de qualquer forma. Por quê? O TLS, ele é o sucessor mais seguro do SSL. E, além disso, é recomendado que você utilize também o SSL, porque isso vai carregar os certificados do sistema, vai habilitar a verificação do nome do host e também vai validar o certificado e, o mais importante, vai tentar colocar configurações de protocolo e criptografia razoavelmente seguras através aí de
uma das funções que a gente tem através do módulo SSL. E a gente vai verificar isso agora, porque a gente vai adicionar essas duas criptografias, tá bom? Aliás, esses dois protocolos de segurança que a gente vai estar adicionando, não criptografias em si. Enfim, então vamos lá, a gente vai importar o SSL. Importando aqui o SSL, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada context. Vou até apagar aqui, ó. Fechar, na verdade. Context, que vai receber ssl.createDefaultContext. E aí a gente vai deixar vazio. Então a gente criou basicamente um contexto padrão, createDefaultContext. Bom, a gente criou essa variável. A gente vai passar essa variável context aqui para dentro da nossa função TLS. Por que que a gente vai estar continuando a utilizar o protocolo de segurança TLS? Porque ele é o sucessor do SSL e como ele é o sucessor, a gente vai continuar aqui nesse nosso código de e-mail, utilizar ele como principal. Então a gente vai passar context igual, e esse primeiro context, ele é a variável que existe dentro do TLS, e agora o igual a gente vai passar a variável que a gente quer jogar aqui dentro, que é o próprio context que eu utilizei. Então, esse context aqui, agora se eu clicar, vejam, ele se refere a esse context da linha 11. Se eu chamasse aqui de Olamundo, eu passava Olamundo para essa variável aqui. E aqui, a nossa porta, como vocês viram, vai continuar como 587 e não a nossa porta 465. Por quê? Porque a gente vai utilizar aqui como padrão a nossa criptografia através do protocolo de segurança TLS. Mais uma vez, sucessor do SSL. Enfim, então, feito isso, a gente já adicionou, já aprimorou o nosso código para mais um pouquinho de segurança. Se a gente enviar, vai dar certo mais uma vez. Vamos colocar aqui, ó. Olá, mensagem de teste 3, vou enviar. E aí, em aproximadamente 3 segundos, a gente conseguiu enviar o nosso e-mail. Caixa de entrada já tem um e-mail aqui. Olá, mensagem de teste 3. Tá tudo funcionando. E é isso, a gente vai editar e modificar mais uma vez esse nosso código. Então, eu vou fechar aqui. Então, agora a gente vai aprimorar o nosso código. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar o nosso e-mail.message aqui, ó, do Ctrl, botão esquerdo, do SMTP lib. Lembra que eu falei que você não pode utilizar o e-mail como nome do seu arquivo, porque você vai acabar criando uma confusão? A gente vai acabar agora utilizando o e-mail.message, então. Vou realizar mais um import e-mail.message. E aí, importar esse módulo. E agora a gente vai conseguir formatar esse nosso e-mail de uma forma um pouco melhor. Ou seja, a gente vai colocar o assunto do e-mail, que é o subject, sem ter que passar daquela forma que a gente viu no terminal, que era tipo direto aqui, ficar colocando /n. Dá muito trabalho. Não vamos fazer isso, gente. A gente consegue utilizar o básico aqui de Python, o básico de lógica de programação, para resolver esse problema. Então, eu importei e-mail.message. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável desse módulo, que se chama MSG, tá bom? Vejam que eu coloquei aqui uma variável também MSG na mensagem. Eu vou até mudar, colocar aqui mensagem por enquanto, porque a gente vai mudar de novo esse nome. Enfim, é só para não criar conflito. Então, eu criei essa variável chamada MSG. E agora, eu vou atribuir e-mail.message e aí .message com M maiúsculo, tá bom? E é uma função, então tem que ter abre e fecha parênteses. Criada essa variável, eu vou salvar, ó, o erro não está apresentando de novo. O que a gente vai fazer? A gente vai agora colocar esses valores de e para formatados, muito bem formatados, utilizando o e-mail.message. E para fazer isso, ele vai utilizar os nomes em inglês. Você viu que para poder colocar o assunto de e-mail, a gente precisou colocar subject. Tinha que ser em inglês. Se você colocar outra coisa, ele não vai reconhecer como o assunto do e-mail. Então, esse nosso e-mail.message vai nos ajudar a fazer isso. A gente vai chamar o nome da variável MSG, que foi o que eu defini, e aí eu vou passar em inglês o equivalente de, que seria from. Beleza? Então agora a gente tem de quem, e aí a gente vai passar também o para quem. Assim, é basicamente a equivalência em inglês. Beleza. E agora a gente tem senha. Como vai estar tudo em inglês, eu vou padronizar para que a gente não tenha um código assim com algumas coisas em português e outras em inglês. Então, basicamente, senha em inglês é password, tá? Não tem nada demais, poderia continuar com senha, mas eu tô só padronizando. E agora a gente vai adicionar alguns detalhes também, que vai vir agora nessa nossa nova modificação, que é msg.addHeader. A gente vai adicionar um cabeçalho que a gente vai definir que o tipo de conteúdo, ou seja, content type, o tipo de conteúdo desse cabeçalho vai ser
texto HTML. Então, text HTML. Por que eu tô fazendo isso? Bom, para quem não sabe, basicamente o corpo de texto do seu e-mail, ele é um código HTML e CSS. Então, você pode formatar, deixar ficar bem mais bonito do que a gente tá fazendo até agora, tá? Então, quem sabe aí HTML, CSS, um pouquinho de front-end, o básico mesmo, você vai conseguir deixar o seu e-mail mais bonito. Então, não só isso, bem formatado, que é ótimo para legibilidade, né? Não precisa ser só bonito, tem que ser legível. Então, vamos lá. Adicionei isso, agora eu vou adicionar o corpo de texto. Veja que o VS Code já me apresenta aqui set payload. Então, eu vou colocar msg.setPayload e eu vou passar para dentro o corpo de texto. Eu poderia colocar assim uma variável chamada corpo de texto, colocar ali da forma que eu quero escrever. Porém, mais uma vez, padronizando, como vai ficar tudo em inglês. Por que tá tudo em inglês? Por causa do e-mail.message e dos padrões que vai ser exigido, o from e o to, para a gente colocar o subject, inclusive. Então, a gente vai acabar transformando aqui as variáveis em inglês, só para que a gente tenha uma organização dessa escrita, tá? É apenas um detalhe. E aí, a gente tem que mudar o nome, né, desse corpo de texto. Aqui eu chamei de mensagem, então eu vou chamar de body. Aí eu vou salvar. Beleza, só que aí tem um problema. A gente tá chamando uma variável que nesse momento ela não existe, ela só vai existir e vai ser criada depois. Então isso tá errado. Eu vou recortar, Ctrl X, e vou adicionar, ó, o body aqui em cima. E aí eu vou salvar. Vejam, o erro sumiu. Então eu não tenho mais aquele erro porque essa variável já existe e está sendo chamada aqui depois de existir, o que faz todo sentido. E agora que eu fiz isso, a gente vai passar aqui, ó, a gente está vendo alguns erros, porque a variável d, senha, d, para não existe mais. Então a gente tem que chamar as variáveis que são atuais. A senha virou password, porque eu modifiquei, chamei assim. A d, né, se transformou em msg from. Então, a gente vai passar msg from. Se a gente salvar, veja que os erros da linha 21 sumiram, tá bom? Porém, da linha 22 continuam. Então, eu vou passar aqui também na linha 22 de msg from, porque é de quem que a gente vai enviar e para quem. msg to, aliás, as aspas, não podemos esquecer. E aí, to. E aqui a gente tem a message, que a gente vai continuar utilizando msg, tá? Por quê? Porque ele vai enviar tudo. Então, você envia essas informações aqui e o corpo de texto junto com o subject. Porém, para a gente fazer isso, a gente vai transformar esse msg, vou salvar aqui, ó, vocês vão ver que os erros sumiram. Porém, a gente vai transformar esse msg em uma string, então msg.asString, tá? Não esqueçam de abrir e fechar os parênteses, porque é uma função. E aí, para quem não sabe como fazer uma função junto com outra função na mesma variável, que é o que eu acabei de fazer aqui, né? Eu tô executando uma função naquela variável msg. Agora eu quero fazer outra função também. E essa função é o encode. Então basta encadear, né? .asString.encode. E aí eu vou passar nesse encode o TF8, porque eu quero que a acentuação ela consiga ser visualizada, né? A acentuação da língua portuguesa, que ela seja visualizada corretamente. Tá? Vocês viram ali que na nossa mensagem a gente não mandou nenhuma mensagem com acentos, né? Tipo assim, esse olá aqui não tem acento, porque senão vai dar erro. Você pode testar aí e ver que vai dar erro. Bom, uma linha a mais, porque isso é uma forma correta de utilizar o Python, tá? Pela folha de estilos do PEP8. Isso aí é só um detalhe para quem tá começando em Python. Beleza, então a gente já conseguiu criar ali a formatação embaixo. Já não tem mais nenhum problema agora no nosso código de variáveis que não existem. Porém, o que a gente vai fazer mais? A gente tem que criar o subject, né? Porque a gente tá sem assunto do nosso e-mail. Então, eu vou colocar aqui um msg. E como vocês viram, se de quem é from, se para quem é to. Então, o subject é o quê? O próprio subject em inglês, né? Que seria o assunto do nosso e-mail. E aí, a gente pode passar, por exemplo, aqui, ó. Planilha do financeiro. Porém, um detalhe, eu quero modificar as coisas de uma forma um pouco mais automatizada. Por exemplo, eu estou enviando para uma empresa que tem vários departamentos, vários setores. Então, vamos lá. Planilha do financeiro, vamos dizer que é do departamento. E aí, eu vou colocar aqui 2 pontos chaves para a gente passar uma variável, que eu vou chamar de setor, que se refere aí ao departamento, mas, enfim, eu vou chamar de setor porque é menor, essa variável. E para que isso ocorra, se você sabe um pouquinho assim de como passar strings, né? As strings são, como vocês viram, feitas através das aspas. Mas eu quero também utilizar uma variável dentro dessa string.
E aí, para que a gente consiga utilizar essa variável aqui, ela seja aceita, a gente tem que utilizar o ponto format. Porém, existe uma forma, né, mais reduzida do ponto format, que é só adicionar um F aqui, tá? Se você não sabe isso, dá uma estudadinha aí no ponto format, no F, na formatação de texto em Python. Você tá vendo que tem um erro? Nossa variável setor, porque ela não existe. Então, mais uma vez, a gente vai criar essa variável. Então, setor, eu vou chamar de B. Então, planilha financeiro do departamento D. Vamos colocar aqui para departamento, e aí vai aparecer para departamento B. Se eu salvar, vejam que agora a nossa variável setor não apresenta erro, porque ela já existe, já defini um valor para ela. Então, planilha financeiro para departamento, aí vai aparecer aqui B. Utilizei o F para formatar. Beleza, criamos o nosso e-mail da forma correta, e agora é só enviar de novo e testar. Então, vamos lá, rodei o nosso código. E aí, aproximadamente 3 segundos, a gente conseguiu enviar o nosso e-mail. A gente vai acessar a nossa caixa de entrada e vejam bem, planilha financeiro para departamento B. Então, a gente já conseguiu modificar aqui, melhorar esse assunto do nosso e-mail. E aqui a gente tem olá, mensagem de teste 3, tá? Beleza, vamos formatar essa olá, mensagem de teste 3, porque tá muito feio, muito simples. A gente quer uma coisa assim um pouco melhor. E principalmente se você for passar dados, planilhas, você quer que fique muito bem formatado. Inclusive imagens, fotos, vamos dizer, aqueles e-mails de anúncios mais bonitos, você também pode passar através do que a gente vai aprender aqui agora. Então vamos lá. A gente tem o body. Como que a gente vai conseguir passar uma formatação bem melhor? A gente sabe que é através do encode. Ou se você não entendeu, a gente colocou esse encode aqui justamente que a gente possa colocar acentuação, tá? Então, vamos adicionar um e-mail aqui com acentuação. Ó, olá, equipe do financeiro. Inclusive, eu quero falar para quem que é a equipe, né? Então, vou colocar aqui, ó, equipe F, ou então nome. E aí, mais uma vez, eu vou criar uma variável aqui, ó, nome. E vai ser equipe do financeiro. Beleza? Então, olá, aí vai aparecer equipe do financeiro. Segue em anexo a planilha com os resultados desse mês. Vejam que eu tô passando a acentuação, porque agora a gente consegue através do encode. E além disso, a gente vai finalizar aqui, por exemplo, como aqui, ó, atenciosamente gerente ADM. Beleza? Salvei. Salvo, a gente vai enviar. Então, enviando mais uma vez. Aproximadamente 3 segundos, a gente vem aqui na caixa de entrada, a gente tem planilha financeira para departamento B. E aí, olá, equipe do financeiro, segue em anexo a planilha com os resultados. Enfim, vejam que não formatou com a quebra de linha, né? Para isso, a gente teria que colocar o /n. Porém, vamos fazer uma forma, assim, um pouco melhor de fazer isso. Por quê? A gente sabe que um e-mail, como a gente colocou aqui, né? Que ele o tipo de conteúdo é um conteúdo de texto, né? E o e-mail ele é um arquivo de texto, um arquivo HTML, a gente vai passar aqui a formatação do HTML. Então, se você conhece um pouco de HTML, como eu disse, é só o básico mesmo, a gente consegue formatar melhor. Então, ó, vou colocar aqui as tags de parágrafo. Então, a gente tem que abrir a tag P, fechar a tag do P. E aí segue em anexo, tudo isso vai se transformar agora em uma tag. Eu vou utilizar só do parágrafo porque é bem simples, para que a gente não foque muito aqui no HTML. Enfim, e aí, o que a gente está fazendo? A gente vai formatar e o parágrafo ele vai quebrar em bloco automaticamente para a gente. Então, só adicionar as tags. Adicionei todas as tags, a gente salva e vai rodar o nosso arquivo novamente. Agora é só enviar o nosso código e verificar se deu certo. E aí, mais uma vez, em aproximadamente 3 segundos, a gente conseguiu enviar o nosso e-mail. Se a gente acessar a caixa de entrada, a gente tem planilha do financeiro para o departamento V. E aí, olha só, muito mais formatado. Olá, equipe do financeiro, segue em anexo. Enfim, todo o nosso e-mail agora é bem formatado. E aí, quanto mais você tem conhecimento sobre HTML e CSS, você consegue melhorar aí essa formatação, colocar imagens, enfim. Você consegue modificar o seu e-mail da forma como você bem entender.
Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Espero que tenha sido um conteúdo muito importante aí para quem tá começando, porque, como eu disse, eu acho que qualquer pessoa iniciante consegue criar esse código aqui, tá bom? E entender como ele funciona. Não precisa estar no nível intermediário, até mesmo avançado para fazer isso. E espero que tenha sido um ótimo conteúdo aí, gratuito para vocês.